Sob o olhar atento do castelo de Osaka, nossa dupla de generais finalmente se encara. E assim começa mais um capítulo de Hajime no Ippo, que apesar de curto, já esquenta as coisas e nos deixa mais ansiosos para os próximos capítulos. Se você também tá na expectativa, já deixa o seu like no vídeo agora, porque esse confronto promete entrar para a história. Logo de cara o narrador comenta a atmosfera tensa da arena. A torcida toda quieta. Todo mundo se prepara para testemunhar uma grande história sendo escrita bem ali ao vivo. O narrador ainda manda uma referência histórica pesadíssima. Isso é o Cerco de Osaka. E para aqueles que não sabem, o Cerco de Osaka foi um evento que ocorreu em 1615, no famoso verão de Osaka, quando o shogunato Tokugawa atacou o clã Toyotomi dentro do castelo de Osaka. Basicamente a queda do castelo, e basicamente erradicou o clã. A tensão é tanta que o narrador descreve como se até o próprio ar tivesse pulso. A concentração dos dois lutadores fica afiada a cada segundo. Ódios de cada um refletem foco, selvageria e uma vontade incontrolável de vencer. Todo mundo presente segura a respiração. Então, começa a luta, com a torcida explodindo logo após o toque das luvas. O tigre de Naniwa é solto nas planícies. Ambos tomam distância e se encaram. Date observa e comenta. Ricardo sempre se afasta e examina a situação, e afirma que quem merece atenção de verdade agora é o Sendo. Ele completa dizendo que ele provavelmente vai segurar uma vantagem de pontos, enquanto o campeão continua analisando. Mas Date deixa escapar. Seria interessante se o Sendo conseguisse uma pancadaria logo de cara. E aí que entra Takamura. Ele, claro, dá o tom da coisa. Sendo não quer saber de pontos. Ele vai com a cara e com a coragem. E se não funcionar, tenta de novo e de novo. Exatamente como Joey Yabuki. Aliás, falando em Joey, já tem análise completa sobre a Ashitano Joey aqui no canal, hein? Vou deixar o link no card para quem quiser conferir depois. Ippo, preocupado, pergunta se Sendo vai mesmo partir para cima desse jeito. Miyata, como sempre frio e calculista, diz que é a natureza dele. Ippo concorda e Miyata termina. Vai, avance. Os dois lutadores se encaram, Ricardo com a guarda perfeitamente postada, sendo como sempre, de maneira ortodoxa, sem guarda nenhuma. Os pés de ambos se ajustam no ringue. O momento é agora. Sendo avança e encerra. E assim, encerra o capítulo. E galera, se tem uma coisa que eu consigo pensar ao ler esse capítulo, são duas. Uma é que a Jump deve estar forçando o Morikawa a soltar capítulos semanais, mesmo que menores, só para vender mais a revista. E a outra é que o próprio Morikawa está se divertindo brincando com a nossa ansiedade, como sempre faz, e cozinhando a gente em banho-maria até o momento certo. O fato é, o homem já disse várias vezes que sabe exatamente como a obra vai terminar. Ele tem um roteiro final guardado há anos, eu tenho certeza disso. Agora o grande desafio é como vai construir essa luta. Painéis, ângulos, coreografias, a emoção de cada soco, tudo isso vai ser decidido nos próximos capítulos. E sinceramente, mais do que saber quem vai vencer, eu tô louco pra ver como essa luta vai acontecer. Porque se tem uma coisa que Morikawa faz como ninguém, é entregar lutas memoráveis. E antes de encerrar, se você tá querendo começar sua coleção de mangás, ou quer aquele presente maroto pra dar pra alguém especial, tô deixando aqui na descrição um link com vários mangás por menos de R$20 na Amazon. E claro, se você quiser conhecer melhor Ashitano Joey, a inspiração direta de Sendo, já deixei o link do vídeo especial aqui nos cards também. Aproveita e comenta aí quem você acha que vai levar essa e qual vai ser o momento que você mais espera dessa luta. E claro, se não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa saga. E nos vemos no próximo episódio.